Um policial sofre um atentado e perde praticamente todo o seu corpo em uma explosão, e para salvá-lo um cientista o transforma praticamente em uma máquina sem emoções. Salve nação, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos acompanhar a história de Alex Murphy, retratada no filme Robocop, de 2014. Estamos em 2028, e há anos a empresa multinacional Omnicorp tem fornecido drones muito avançados para o exército, que mantém a segurança em todo o mundo usando scanners que identificam imediatamente se alguém representa uma ameaça. O apresentador de TV Nova que quer que esses robôs substituam a polícia nas cidades americanas, mas as pessoas têm medo das máquinas, e além disso, o governo é contra ter agentes da lei que não possam sentir emoções. Para provar seu ponto de vista, Nova que trouxe um líder militar para o seu programa para explicar os detalhes de como cada operação funciona. Ele também enviou um repórter ao Oriente Médio para mostrar o trabalho desses robôs ao vivo na TV. O repórter percorre a cidade gravando como os robôs não ferem ninguém que não seja uma ameaça, chamando isso de uma vitória para os procedimentos de segurança. No entanto, os moradores locais claramente não estão felizes com o fato de suas casas estarem sendo dominadas por robôs, então um grupo de rebeldes com armamento pesado ataca violentamente as máquinas. Uma batalha violenta começa nas ruas, com prédios sendo destruídos pelos robôs no chão, além dos drones que atiram sempre que veem uma ameaça. Muitos desses rebeldes também pulam nos robôs de cima de telhados para derrubá-los. Conforme toda a área começa a explodir, os robôs encontram um jovem assustado com uma faca na mão, apenas tentando se proteger. Mas para a máquina, uma faca é suficiente para representar uma ameaça e o robô elimina imediatamente o garoto. Nova que não deixa isso mudar sua opinião e diz aos seus telespectadores que o que o robô fez foi uma coisa boa, com o objetivo de manter a cidade segura. Enquanto isso, na delegacia de polícia, o detetive Alex vai falar com sua chefe, que exige uma explicação sobre o incidente do qual seus colegas o estão acusando. Ele conta toda a história, dizendo que na noite anterior, Alex e seu parceiro se encontraram com alguns criminosos para uma operação disfarçada. Eles enganaram um traficante para verem algumas armas ilegais e o prenderam no local. No entanto, quando Alex foi verificar o armário de evidências mais tarde, as armas que eles pegaram haviam desaparecido e ninguém havia assinado os documentos, o que significa que um policial corrupto teve que retirá-las do local. Depois disso, Alex e seu parceiro se disfarçaram novamente e se encontraram com o líder da gangue em um restaurante, mas foram interrompidos quando o líder recebeu uma ligação avisando que Alex era um policial. O homem imediatamente saiu do prédio e enviou seus homens para matar os policiais, iniciando um tiroteio por todos os lados. Os dois policiais revidaram rapidamente, mas ficou claro que estavam em desvantagem numérica, então, quando viram uma oportunidade, tentaram escapar pelo beco dos fundos. Alex conseguiu sair sem problemas, mas infelizmente seu parceiro foi atingido. Depois de ouvir a história, a chefe de Alex o repreende por sair sem apoio e diz que cuidará da busca pelo policial corrupto. Enquanto isso, em Washington D.C., o CEO da Omnicorp, Sellers, tenta convencer o governo de que policiais robôs são uma boa ideia, mas os senadores o rejeitam novamente. Em seguida, na sede da Omnicorp, Sellers tem uma reunião com sua equipe para discutir ideias sobre como fazer o público aceitar robôs nas ruas. Como os senadores continuam mencionando o fato de que os robôs não podem sentir emoções, ele chega à conclusão de que precisam fundir um ser humano real com uma máquina. Enquanto isso, em uma clínica especial, o Dr. Norton está ajudando seu paciente mais recente a se adaptar às suas novas mãos mecânicas. Norton é especializado em próteses robóticas que funcionam com base nas emoções do próprio paciente. O doutor explica que o paciente precisa aprender a se concentrar em suas mãos mecânicas para conseguir tocar guitarra, mas o exercício é interrompido por Sellers, que conversa com Norton em particular e o convence a projetar um híbrido humano-máquina. Norton se reúne com a equipe de Sellers para discutir suas opções. No entanto, todos os policiais apresentados não servem para o projeto, pois seus acidentes foram há muito tempo, e não têm condições físicas ou emocionais para passar pelo processo, e por isso eles precisam procurar por um caso mais recente. Enquanto isso, em outra parte da cidade, os colegas de Alex se revelam como policiais corruptos e avisam ao líder da gangue que o departamento de polícia está atrás dele, dizendo que para se livrarem dessa investigação, eles terão que dar um jeito em Alex. Mais tarde, enquanto Alex está visitando seu melhor amigo no hospital, um criminoso coloca uma bomba embaixo de seu carro. À noite, Alex vai para casa e passa um tempo com seu filho David e sua esposa Clara. Quando estão prestes a se envolver, Alex ouve o alarme de seu carro disparar e sai para verificar. Assim que se aproxima do veículo, o carro explode, deixando-o gravemente ferido. Assim que a Omnicorp fica sabendo disso, eles falam com Clara e fazem uma oferta. Eles dizem que podem salvar Alex, e darão para ele um corpo mecânico completamente novo para que ele possa continuar vivendo.
Clara está em dúvida, mas então eles descrevem em detalhes a situação de Alex, enfatizando que se Clara não tomar uma decisão agora, Alex morrerá em breve. Então a mulher sem escolha acaba aceitando. 3 meses depois, Alex é visto muito feliz dançando com sua esposa em uma festa em casa. No entanto, a imagem começa a desmoronar quando os cientistas revelam a nova forma de Alex. Seu corpo é composto por 90% de partes mecânicas, mas seu cérebro ainda é humano. Quando finalmente o acordam, Alex está confuso e chateado. Norton rapidamente lembra a ele o que aconteceu e o guia em seus primeiros passos. No entanto, o corpo parece estranho demais e quando Alex ouve a palavra amputado, ele surta, exigindo que o traje seja removido. Quando Norton tenta acalmá-lo, Alex o empurra violentamente antes de sair correndo do prédio. Sua velocidade de corrida é incrível, e quando encontra o muro que cerca o prédio, ele consegue saltar por cima dele sem esforço. No entanto, fora das instalações quando ele começa a correr novamente, Norton manda desligá-lo. Momentos depois, Alex acorda novamente no laboratório, e Norton remove as principais peças do corpo robótico para mostrar a Alex que restam apenas algumas partes orgânicas nele, então não há como fugir disso. Norton diz que foi a única maneira de salvá-lo, mas Alex acredita que não valia a pena viver daquele jeito, e pede ao médico para desligá-lo. Mas Norton muda seu pensamento ao explicar que Clara pediu pelo procedimento e que sua família está esperando por ele, então ele deveria fazer isso por ela. Para comprovar isso, Norton deixa Alex ligar para Clara, e embora Alex só mostre seu rosto por enquanto, ela diz que ele parece muito bem e que estão com muita saudade. Agora que Alex concordou em cooperar, ele passa a noite no laboratório, onde seu corpo passa por manutenção. No dia seguinte, ele é levado para treinar com Rick, o militar responsável por lidar com os exércitos robóticos da Omnicorp. Ele acha que as máquinas já são perfeitas, então considera uma perda de tempo e recursos incluir um humano no projeto, mas ainda assim fornece armas para Alex, e explica como a armadura dele funciona e o que ele pode fazer. Eles colocam Alex e um robô em uma simulação onde eles devem eliminar criminosos e salvar reféns, e conforme os dois realizam os testes, as previsões de Rick se confirmam. Alex acaba sendo mais lento do que as máquinas porque as máquinas simplesmente avaliam e agem, enquanto Alex leva mais tempo para agir por conta de suas emoções. Mais tarde, à noite, quando ele está sozinho, Alex usa um computador para acompanhar o que está acontecendo com o caso do líder da gangue. No dia seguinte, Silas fica desapontado com os resultados da simulação e ordena furiosamente a Norton que resolva esse problema. Ele também acredita que Alex precisa ter uma melhor aparência na tela por razões de marketing, então pede para pintarem a armadura de preto. Mais tarde, no laboratório, o médico abre a cabeça de Alex e faz algumas modificações em seu cérebro para melhorar seu desempenho, fazendo com que ele pense que ainda tem livre-arbítrio, mas na verdade agora é o computador que está no controle das suas ações. Alex também passa por uma transformação estética, ficando com uma armadura escura. Em seguida, eles levam Alex para um prédio abandonado para um novo teste, mas dessa vez ele deve enfrentar Rick e um exército de robôs sozinho. Usando seu visor para escanear a área e com reflexos excepcionais, Alex rapidamente avalia a situação e age, atirando em cada robô sem hesitação. Ele também é rápido em encontrar cobertura e se esconder quando é atingido, então ele nunca se machuca. Um após o outro todos os robôs caem, e no final, apenas Rick está de pé, então Alex dispara acertando sua armadura exoesquelética e vencendo o teste. Todos os seus tempos de reação são perfeitos, ao mesmo tempo que ele nem suspeita que a máquina é que está fazendo as escolhas, então o experimento é considerado um sucesso. Algum tempo depois, Norton leva Alex para casa para que ele finalmente possa ver sua família. Ele está bastante nervoso e precisa de um momento para reunir coragem, mas assim que Clara o vê, ela não hesita em abraçá-lo. David parece achar um pouco estranho, mas depois que Alex o deixa tocar nas partes mecânicas, David diz que está feliz em vê-lo e diz que gravou alguns jogos para assistirem juntos. Infelizmente Alex não pode ficar porque precisa passar a noite no laboratório para manutenção. Quando ele retorna à base, Alex encontra seu antigo parceiro, que finalmente se recuperou, e promete pegar as pessoas que os atacaram. Alguns dias depois, Silas está ansioso para apresentar Alex aos cidadãos em um grande evento público. Norton começa a transferir todos os arquivos de crimes e criminosos desde 2011, enquanto Alex ganha acesso a todas as câmeras de segurança da cidade. A quantidade de informações é muito grande para ser processada por um cérebro humano, e quando Alex vê a gravação da explosão de seu carro, ele tem uma convulsão e desmaia. Norton acredita que não deveriam fazer uma coletiva de imprensa hoje, mas a equipe da Omnicorp força Norton a resolver o problema. Sem escolha, Norton expulsa todos, exceto sua assistente, então começa um processo para remover as emoções de Alex, fazendo com que ele haja como um robô de verdade.
Agora eles podem concluir o download do banco de dados inteiro sem problemas. Quando vão para a apresentação, Alex se concentra em sua tarefa e ignora sua esposa e amigos, vendo apenas rostos como criminosos ou civis. Assim que ele está no palco, seu scanner começa a identificar todos os rostos na multidão até encontrar um criminoso a 2 passos de distância da polícia. Ele imediatamente pula na multidão e captura o criminoso em segundos sem ferir ninguém, o que faz com que a população comece a admirar Alex. Na televisão, Novak usa esse incidente para provar que os robôs são melhores porque a polícia estava ao lado de um criminoso e não percebeu, mas Alex sim. Clara está muito chateada porque não deixam ela falar com Alex, e ele parece não reconhecer nem se importar com ela ou com seu filho, o que não é normal, mas Norton diz para ela não se preocupar porque isso é apenas um efeito colateral do medicamento e ele vai melhorar em breve. Enquanto isso, os policiais corruptos se encontram com o líder da gangue para fazer um plano para lidar com Alex. Algum tempo depois, Clara se arrisca atravessando na frente da moto de Alex para tentar falar com ele, pedindo para ele para mostrar alguma emoção. Ela quer que ele faça algo pela sua família, já que seu filho está tendo pesadelos e precisa do pai. A princípio, Alex parece não se importar, mas ao se afastar, ele começa a procurar imagens de segurança e descobre que David viu a explosão do carro, o que o deixou traumatizado. Ao ver isso, ele começa a recobrar sua humanidade, e aos poucos seu cérebro começa a desfazer o processo que Norton fez para remover suas emoções. Ele está furioso que sua família tem sofrido por causa dele e pretende consertar isso. Com as poucas pistas que tem, ele vai em busca de um homem que trabalhava com o líder da gangue, arrastando-o para fora de um carro pela janela e quebrando a mão dele. Alex pisa nela para causar mais dor, e fazer o criminoso lhe dar o número de telefone do motorista do líder. Após triangular o sinal de sua última ligação, ele encontra a localização exata da base da gangue. Enquanto Alex se dirige para lá, os policiais na delegacia descobrem que Alex está lá fora resolvendo seu próprio crime, e então avisam os criminosos que Alex está indo atrás deles. Quando Alex chega à base, os criminosos já estão esperando, tendo desligado a energia, e equipados com óculos de visão noturna e armas pesadas, eles acreditam que estão na vantagem, mas Alex invade o local com sua moto e ativa sua visão noturna, desencadeando um tiroteio intenso. Sem se importar com o número de criminosos ou suas armas, Alex não tem dificuldade em acabar com todos no local, embora desta vez ele tenha recebido alguns danos no processo. Em seguida, Alex restaura a energia e coleta amostras de todas as impressões digitais das armas, o que finalmente revela quais são os policiais corruptos envolvidos. Depois disso ele vai para a delegacia para interrogar os homens enquanto exibe as provas em todos os computadores. Um dos policiais corruptos tenta atacar Alex, que imediatamente atira nele para se defender. O outro homem está aterrorizado e confessa que foi a chefe deles quem planejou tudo, então Alex atira com sua arma de choque nele. Em seguida, Alex confronta sua chefe e tenta fazê-la confessar, mas nesse momento Rick o desativa, e em seguida liga para Sellers para dizer que podem usar isso ao seu favor. Na mesma noite, Novak coloca o incidente em seu programa, dizendo que as máquinas são melhores em comparação às pessoas porque não podem ser compradas. No dia seguinte, o governo começa a votar a favor de trazer robôs para a polícia local. No entanto, a transmissão é interrompida por Clara, que finalmente vai às notícias e conta a todos que não lhe foi permitido ver seu marido e que ninguém da Omnicorp atende suas ligações. O envolvimento de Clara preocupa Sellers, pois ele teme que ela traga de volta a humanidade de Alex e eles percam o controle sobre ele, o que lhes custaria a aprovação da lei que permite colocar suas máquinas nas ruas. Então eles decidem eliminar Alex, para que ele se torne um herói do qual as pessoas se lembrarão, ao mesmo tempo que resolve o problema. Sellers entra em contato com Norton para ordenar que ele faça isso, e quando um Norton furioso se recusa, Sellers o suborna oferecendo financiar seu laboratório por 10 anos. Norton acaba aceitando, mas apenas se Sellers também indenizar a família de Alex. Enquanto a lei é aprovada pelos senadores, Sellers se encontra com Clara e David e faz com que eles acreditem que Alex não sobreviveu. No laboratório, Norton chega e descobre que já há soldados lá exigindo ver Alex, então ele foge enquanto eles abrem fogo contra ele. Norton chega primeiro a Alex e ativa um botão que faz Sellers pensar que ele está morto. No entanto, Norton apenas removeu seu transmissor, então ninguém mais tem acesso aos seus sinais vitais e eles não podem desligar Alex nunca mais. Depois que Alex rapidamente elimina os 2 soldados, Norton conta a Alex todo o plano, e Alex decide que deve acabar com Sellers, ignorando Norton quando ele tenta impedi-lo. Enquanto ele percorre as ruas em sua moto, Rick o vê de seu carro e avisa Sellers, que estava prestes a anunciar a morte de Alex para o público. Seus guardas imediatamente o levam, junto com Clara e David, para o telhado para guardar um helicóptero de resgate. Enquanto isso, Norton vai até a polícia para encontrar o parceiro de Alex e pedir sua ajuda. Nesse momento, Alex chega à sede da Omnicorp e a encontra cercada pelos robôs de Rick e vários guardas.
Alex derruba um guarda rapidamente, fazendo os outros se renderem, então ele invade o prédio com sua moto e começa um confronto com os outros robôs. Ao contrário de criminosos normais, os robôs estão muito melhor armados e têm melhor proteção, então Alex tem dificuldade em lutar contra eles. Ele continua sendo atingido por vários disparos, e quando tenta pular em um robô para pará-lo, ele é simplesmente jogado para longe e fica preso sob alguns destroços. Alex consegue se libertar quebrando seu próprio braço, mas ao correr com uma perna danificada ele fica muito lento, e os robôs começam a acertá-lo pelas costas. Nesse momento um caminhão da polícia invade o prédio, e o parceiro de Alex se coloca na frente dos robôs, fazendo com que eles parem de atirar, pois as máquinas não podem atacar uma pessoa desarmada. Isso dá a Alex a chance de escapar por um corredor nos fundos. Então Alex vai para o telhado, e quando o helicóptero vê, com medo de serem atacados eles vão embora sem pegar o grupo. Sellers está confiante de que Alex não pode atacá-lo porque ele está usando um bracelete vermelho que impede as máquinas de atacar. Sellers brinca ameaçando atirar em Claire e seu filho, dizendo que ele não pode fazer nada. Porém, vendo isso o amor de Alex por sua família supera os limites da sua programação, e ele consegue disparar contra Sellers, acabando com ele e protegendo sua família. Tempos depois, Norton reconstrói o corpo de Alex, que volta para sua família. Enquanto isso, os repórteres na TV mostram que o governo agora tem certeza de que os robôs não devem ser permitidos nas ruas, e então a lei de permissão é cancelada. E aí, você teria coragem de se unir a uma máquina desse jeito? Me conta abaixo nos comentários o que você achou desse filme. E se gostou, deixe seu like e inscreva-se, assim você não perderá as próximas histórias que virão por aí. Bom pessoal, por hoje é isso, obrigado por assistir, até a próxima, fui!